Moraes joga pesado. Ao mandar prender os condenados do 8 de janeiro, dias antes da votação da anistia, o ministro enviou um recado claro ao Congresso. A chave da liberdade está no STF. Será que vão trocar a anistia pela blindagem no caso Master? Entenda agora. Moraes encerra a ação do golpe para frustrar a anistia. Entenda comigo agora esse perigo que tá deixando com medo todo mundo que se importa com as pessoas injustiçadas, com aquelas famílias destruídas pelos julgamentos do 8 de janeiro. Gente, eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque o que está acontecendo tem duas camadas, e a segunda é aquela que realmente importa. Eu vou te mostrar o que o Moraes fez, qual é o recado que ele mandou para o Congresso, e porque mesmo que o Congresso derrube o veto do Lula, aquele veto, aquela proibição, aquele corte que o Lula deu no PL da anistia, ele vetou, ele parou o PL da anistia, ainda que o Congresso derrube o veto do Lula, ainda assim a anistia pode morrer nas mãos do próprio Supremo. E eu estou usando aqui a palavra anistia no sentido de dosimetria. O que passou no Congresso foi uma dosimetria, ou seja, uma anistia parcial. Mas vamos começar aqui pelo fato. O Poder 360 publicou isto aqui. Moraes determina a prisão de condenados do núcleo 2 do golpe. O Moraes, gente, quando ele fez isso aqui, ele mandou prender o Felipe Martins, o Silvinei Vasquez, o Marcelo Câmara, a Maria de Alencar e o Mário Fernandes. Ele declarou trânsito julgado, o final dos processos, e ele mandou executar as penas, tudo no mesmo despacho. Penas de 8 a 26 anos de prisão. Gente, 26 anos de prisão, vidas destruídas. Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, você consegue imaginar? Ele pegou 24 anos e 6 meses. Regime inicial fechado para todo mundo. E quando que o Moraes fez isso? 6 dias antes da sessão do Congresso Nacional marcada para agora, 30 de abril, próxima quinta-feira, em que os parlamentares vão decidir se derrubam ou não o veto do Lula ao PL da dosimetria. O que é o caminho legislativo aí para essa espécie de anistia parcial. E olha só, gente, isso aqui não é coincidência. Isso aqui é um recado. O Moraes, ele mandou dizer ao Congresso: eu já encerrei, as penas estão aí em execução. Pensem bem antes de tentar mudar alguma coisa. Mas aqui que vem a camada que ninguém está te explicando. Vamos supor que o Congresso Nacional tenha a coragem e derrube o veto do Lula lá no dia 30, quinta-feira. Lei penal mais benéfica retroage, é garantia constitucional. Em tese, a dosimetria alcança e vai beneficiar esses condenados mesmo depois do trânsito julgado. Então a porta não está trancada de verdade, o Congresso tem a chave. O problema é o que vem depois. O próprio líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, ele já avisou. Se o Congresso derrubar o veto, o governo vai recorrer ao Supremo. E o argumento? Que o PL da dosimetria é inconstitucional. O Ministério da Justiça, ele classificou já o projeto como inconstitucional. Que dúvida que o Ministério da Justiça do Lula ia fazer isso. E pior, chamou ele de um convite ao novo golpe. Golpe. E tem mais. 4 bancadas governistas da Câmara já acionaram o Supremo contra esse projeto lá atrás, em dezembro de 2025, antes mesmo do veto do Lula. Pense então comigo no que isso significa. O Congresso vota, derruba o veto agora na quinta-feira, a lei entra em vigor. E aí no dia seguinte, a AGU entra com uma ação no Supremo pedindo que o STF declare essa lei inconstitucional. Ou um partido, como o PT, PSOL, entra com uma ação. Porque em tese até a AGU não poderia. A AGU tem que defender a lei aprovada no Congresso. Mas vamos dizer que um partido entra com essa medida no Supremo. E aí quem que vai julgar, hein? O mesmo Supremo que condenou essas pessoas. Os mesmos ministros que aplicaram as penas de 26 anos. O mesmo tribunal vai decidir se a lei que reduz as penas dos réus do tribunal é constitucional ou não. Gente, que reduz as penas do Bolsonaro, arqui-inimigo do Supremo. É como se o juiz que condenou fosse decidir se a lei que te absolve vale ou não vale. É o Supremo julgando as suas próprias condenações. E tem um segundo problema aí. Isso dá um poder enorme ao Supremo de barganha, inclusive para negociar. O Supremo pode concordar em fazer o que é certo, concordar com a dosimetria, não declarar inconstitucional, em troca da blindagem dos ministros do caso Master. E aí? E é por isso que o recado do Moraes é tão calculado. Ele não está dizendo só eu já tranquei as penas, eu encerrei o processo. Ele está dizendo, mesmo que vocês abram a porta, eu tô do outro lado com a chave na mão para fechar de novo, se eu quiser. Então, me ajude a te ajudar. Lembra dessa frase aí do Tropa de Elite? Será que vai ter alguma barganha ilegítima para trancar o caso Master? Na minha opinião, o Supremo vai usar todas as armas disponíveis para se proteger agora. O verdadeiro risco à anistia não é o veto do Lula. Esse o Congresso derruba. O verdadeiro risco da anistia é o Supremo, sempre foi. Na época da aprovação do projeto, teve conversas de que ele só foi aprovado porque o Supremo concordou com ele, já que isso baixava a temperatura, aliviava a panela de pressão. Mas agora o cenário é outro. E o Supremo pode usar o seu poder, nesse caso, como uma válvula para aliviar a pressão de uma outra panela de pressão que surgiu depois. Uma panela, digamos assim, uma panela master de pressão. Meus amigos,
O que Alexandre de Moraes fez ao decretar o trânsito em julgado e a prisão imediata de figuras como Silvinei Vasques e Felipe Martins, exatamente 6 dias antes da votação do veto da anistia no Congresso, não é uma coincidência processual. É uma demonstração de força bruta. Ele está avisando aos parlamentares que, não importa o que eles votem, a última palavra e a tranca da cela pertence a ele. Mas a podridão vai além. O que se desenha nos bastidores de Brasília é um cenário de toma lá, dá cá institucional que envergonha qualquer cidadão de bem. O Supremo agora detém o poder de declarar a lei da dosimetria inconstitucional. E é aí que entra o perigo. Será que o tribunal vai aceitar a redução das penas dos presos políticos em troca do silenciamento total sobre o escândalo do Banco Master? Estamos falando de usar a vida de famílias destruídas e penas de 26 anos como moeda de troca para proteger ministros cujos nomes começam a aparecer em delações bombásticas. É o uso político do direito em sua forma mais cruel. O recado de Moraes foi: eu já fechei a porta, e se vocês abrirem por meio de lei, eu declaro a lei inválida. A menos, é claro, que o Congresso garanta que a blindagem do sistema permaneça intacta. É um jogo de cartas marcadas, onde a Constituição é apenas um detalhe decorativo. Se você não aguenta mais ver a nossa justiça ser usada como ferramenta de chantagem política, inscreva-se agora no canal. Aqui a gente coloca o dedo na ferida do sistema. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo para que todos entendam a jogada suja por trás dessas prisões. Responda aqui embaixo. Você acredita que o Supremo vai negociar a liberdade dos presos para salvar a própria pele, no caso Master? Aqui a verdade tem vez e voz. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.